Olá, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos trabalhos que temos lá na nossa casa. Para quem não me conhece, eu sou a Daionete, sou trabalhadora do CETERELV, trabalho lá há aproximadamente 15 anos e um dos trabalhos que eu dirijo é o trabalho de cromoterapia, cromopontura. Esse trabalho se iniciou há um pouco mais de um ano e hoje a gente vai conversar um pouco de por que a gente usa a cromoterapia, como é que ela funciona e por que nós temos tido tão bons resultados nesse ano de utilização da técnica. Então, a gente vai começar agradecendo por esta oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho, agradecendo a casa que nos acolhe e que nos dá esta chance de realizarmos esse trabalho. Vamos pedir à mentora do trabalho de cromoterapia, a irmã Sheila e toda a equipe que trabalha que desenvolve este trabalho, que nos acompanhe durante esta apresentação, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos transmitir esses conhecimentos da melhor maneira possível. Nós vamos começar falando do nosso envoltório. Então, se a gente pensar no nosso corpo, ele tem um envoltório, que é a nossa pele. Então, a pele faz a contenção de todo o nosso corpo. Então, ela contém os músculos, os tendões, os ossos, as articulações, todos os órgãos da cavidade abdominal, da cavidade torácica e da cavidade pélvica, e ela mantém tudo isso em uma estrutura. No espírito não é diferente. Ele também tem uma parte que o contém, que é o perispírito. Então, o perispírito equivale ao espírito como a pele no nosso corpo. É o invólucro do espírito. Nesse perispírito, tá, que é a roupa, vamos dizer, do espírito, como a nossa pele é a roupa do nosso corpo, ele carrega, como a nossa pele, muitas marcas do que acontece no nosso corpo ou no espírito. Quando a gente tem algumas doenças que se manifestam com lesões na pele, com marcas na pele, como rubéola, roséola, sarampo, catapora, a gente pode ficar com essas marcas no nosso envoltório após a doença se encerrar. E no perispírito acontece a mesma coisa. Ele carrega as marcas de tudo aquilo que acontece no espírito. Tudo está lá no perispírito. A gente também acredita que o perispírito carrega a matriz de todo o corpo físico. Então, lá no perispírito tem uma réplica de todos os nossos órgãos, de tudo o que tem no nosso corpo físico. Então, não seria lá uma réplica, né? O corpo físico é a réplica daquilo que o perispírito carrega. Então, assim que o embrião se forma, quando a junção do óvulo com o espermatozoide e começa a divisão celular, o perispírito é que vai ser o responsável por indicar aquele grupo de células como ela deve se dividir e se orientar no espaço para formar o novo embrião. E lá no perispírito, como ele tem a matriz de todo o corpo físico, é que vai então ter a energia orientadora do desenvolvimento daquele corpo físico.
Se lá no perispírito, naquela matriz, tiver uma lesão no músculo do coração, o corpo físico vai se manifestar com uma lesão no músculo cardíaco. Se lá no perispírito, na matriz, tiver uma lesão a nível de uma articulação ou a nível do sistema nervoso, o corpo físico vai se manifestar com esta lesão. Então, quem determina o que vai ter no corpo físico é a matriz perispiritual. Essa matriz perispiritual, ela vai estar ligada ao corpo físico, vai penetrar no corpo físico e é, então, a encarregada de manter o corpo físico nos seus níveis energéticos e de células de forma adequada. Então, sempre que eu tenho um problema físico, é porque eu tenho uma lesão lá no perispírito. E este problema físico só vai ser solucionado quando a lesão no perispírito for restaurada. E por isso que muitas doenças, apesar de a gente tomar remédio e os sintomas desaparecerem, elas voltam. É porque os remédios alopáticos, eles vão tratar o sintoma e não a raiz do problema. Para eu tratar a raiz do problema, a alteração lá no perispírito, eu vou precisar tratar de uma forma energética a nível do perispírito para que este se reorganize e aí ele possa comandar a reorganização do plano físico. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Então, nós vamos falar de campo energético humano. Então, nós temos um campo energético que é formado pelo perispírito. E este campo energético, ele tem algumas camadas, 7 camadas ao total. Cada uma dessas camadas, ela tem uma cor, uma disposição aqui ao redor do corpo, de acordo com as suas funções, tá? Então, o perispírito forma uma camada energética ao redor do corpo, que penetra no corpo físico e vai além dele. E esta camada energética possui algumas camadas diferenciadas. A primeira camada, que é do campo, ela está ligada, então, ao funcionamento físico e à sensação física. É nela que se encontra, então, toda a matriz dos órgãos do corpo. Então, esta está bem juntinho ao corpo, tá? Tem toda a matriz de todos os órgãos e é a esse nível que nós vamos tratar nossos problemas físicos. As camadas ímpares, A1, A3, A5 e A7, elas são camadas estruturadas, que têm uma forma organizada. As camadas pares, A2, A4 e A6, elas não têm uma forma organizada, elas são contidas pelas camadas ímpares. Na segunda camada, então, que é bem fluida, bem dispersa, que não tem uma forma organizada, tá? É o campo emocional. É aqui que vai se manifestar as nossas emoções.
ela é multicolorida e vai mudando de cor de acordo com o tipo de emoção que nós sentimos. Se nós estamos com muita raiva, ela vai ficar muito mais vermelha. Enquanto se a gente estiver em relaxamento, estiver em meditação, ela vai ficar com uma coloração bem mais clara. Então, tudo aquilo que a gente sente se manifesta no nosso perispírito pela segunda camada desse corpo, que é a camada emocional. A terceira camada está relacionado a nossos pensamentos. É aqui que estão contidos as formas pensamentos. Tudo o que a gente pensa e pensa por muito tempo vai ficando grudada aqui, contida aqui na terceira camada do perispírito. Cada uma dessas camadas, elas vão até o plano físico e saem um pouquinho para fora da camada anterior, tá? Então, elas estão todas ocupando o mesmo espaço no corpo físico e a partir do corpo físico, elas vão se expandindo cada vez mais. Então, quando a gente fala em doença e quando a gente fala que nós temos responsabilidade naquilo que nós temos, porque as doenças só apareceram porque nós causamos algum tipo de lesão ou nesta camada relacionada àquilo que a gente pensa, ou na segunda camada relacionada àquilo que a gente sente. E aquilo que a gente pensa sempre está relacionado àquilo que a gente sente. Então, os nossos pensamentos, aquilo que a gente grava nessa camada do perispírito, tem relação com aquilo que nós sentimos. Então, de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos, nós vamos alterar estas camadas energéticas, alterar a primeira camada, que é o primeiro campo energético, que tem a matriz de todos os nossos órgãos, de todo o nosso corpo, e essa alteração é que vai levar à alteração do corpo físico. Então, para a gente ter uma cura, para a gente se recuperar de um problema, a gente precisa ter consciência de que nós temos que fazer alguma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Porque só assim a gente vai conseguir alterar essa camada. A espiritualidade e os nossos tratamentos, tanto os tratamentos lá na sala de cura, como o tratamento na cromo, nós vamos poder mexer aqui neste campo energético. Todos os remédios homeopáticos e florais também atuam aqui no campo energético, alterar este campo para que o corpo físico se altere. Mas, se nós mantivermos a nossa forma de pensar e de agir, mantivermos as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, isto aqui vai ser alterado novamente. E o problema vai retornar. Se não o mesmo problema, algum outro problema que nós vamos conseguir lesar alguma outra estrutura do nosso corpo. Então, para a gente conseguir a cura, e talvez até ter o merecimento da cura, nós vamos precisar nos realinhar, tá? Mentalmente e emocionalmente. Vocês estão vendo que existem umas marcas aqui, nesses campos energéticos, em todos eles, né? Aqui, que é por onde flui a energia, por onde o corpo e os campos energéticos trocam energia com a energia universal. Existe um fluxo de energia vertical
que passa pela coluna vertebral, que é o fluxo de energia principal, e outros fluxos energéticos que se ligam a este fluxo de energia principal. Esses são os chamados chakras, ou vórtices energéticos. Então, existe um fluxo de energia principal que liga o chakra do alto da cabeça, o chakra coronário, ao chakra básico que fica na região do períneo. E outros centros energéticos com aspecto ventral e frontal que se ligam a este centro principal de energia desse fluxo vertical. Então, ao todo, são 7 chakras principais. O básico, que se contrapõe ao coronário, o esplênico, com o seu aspecto frontal e o aspecto ventral, frontal e dorsal, o plexo solar, com o seu aspecto ventral e dorsal, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo e o chakra frontal. A energia, ela deve penetrar por esses chakras e percorrer todo esse caminho de interligação. Nos chakras também, essa energia deve penetrar, cruzar esse caminho aqui de energia principal e se conectar com a energia do outro aspecto desse mesmo chakra. Além destes chakras principais, a gente tem muitos outros chakras menores, chamados de chakras secundários. E os pontos de acupuntura também são considerados pequenos chakras, porque através deles a gente também consegue manipular a energia. Então, um aspecto dos corpos energéticos, né, das camadas do perispírito e dos chakras, se apresentaria mais ou menos desta forma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, e cada um dos chakras passando por todas as camadas. Cada um dos chakras estão, então, relacionados entre si, e é desta forma que as pessoas que têm a mediunidade de visão diz que os chakras se apresentam, e não assim, alinhados bem certinho, tá? Então, o básico, o esplênico aqui na lateral esquerda, o plexo solar, o cardíaco também aqui para o lateral esquerda, na região do coração, o laríngeo, o frontal e o coronário. Cada um desses chakras está com a sua base, a sua raiz apoiada em cima de uma glândula endócrina importante. Então, o chakra coronário se relaciona com a pineal, o chakra frontal com a pituitária, o chakra laríngeo com a tireoide, o chakra cardíaco com o timo, o chakra do plexo solar com o pâncreas, o chakra esplênico com o baço e o chakra da base com as suprarrenais. E também essa raiz está em cima de uma terminação nervosa importante. Então, como a gente vê, todo o sistema de funcionamento do corpo, neuroendócrino, sistema nervoso e sistema endócrino, que é quem comanda todo o nosso metabolismo, todo o funcionamento do corpo, está na raiz de um chakra e está relacionado ao funcionamento desse chakra. Então, o que acredita-se é que essas funções bioquímicas
que são indicadas pelo sistema endócrino e pelo sistema nervoso, elas recebem uma ordem, vamos dizer assim, né? Uma instrução para o seu funcionamento pelo sistema energético formado, então, pelos nossos chakras, que estão ligados às camadas do nosso perispírito. Cada um desses chakras também está relacionado a uma das 7 cores do arco-íris. Então, o chakra básico se relaciona à cor vermelha, o chakra esplênico com a cor laranja, o chakra do plexo solar com a cor amarela, o chakra cardíaco com a cor verde, o chakra laríngeo com a cor azul turquesa, o chakra frontal com a cor azul índigo e o chakra coronário com a cor violeta. Então, cada um desses vórtices de energia, cada um desses chakras vai trocar energia com o campo de energia universal. Para que o nosso organismo funcione de forma adequada, é importante que esses chakras estejam abertos, tá? E funcionando de forma adequada para aumentar o fluxo de energia que entra no nosso organismo. Porque quanto mais a energia fluir, mais saúde nós teremos. E a doença, então, de todo o sistema físico, vai ser causado por um desequilíbrio na energia. Na energia, então, do campo energético, do perispírito, ou por uma obstrução do fluxo de energia pelos chakras. Cada um desses chakras, eles vai, então, ter uma função energética específica. Ele vai ser responsável pela energização de alguns órgãos, tá? Da glândula, de uma estrutura nervosa e de alguns órgãos do corpo. Então, se este chakra não estiver trocando, fluindo energia por ele de forma adequada, estes órgãos relacionados a ele não vão estar funcionando de forma adequada. Então, se eu tiver uma alteração no fluxo energético de um chakra durante muito tempo, eu vou acabar tendo uma lesão daquele órgão. Se eu tiver uma lesão de um órgão, uma alteração lá na minha primeira camada do perispírito, onde eu tenho toda a matriz dos órgãos, tá? Então, não está relacionado exatamente com o chakra, mas tive uma alteração ali naquela matriz. Com o tempo, o chakra que energiza aquele órgão também vai estar comprometido. Então, aquela matriz dos nossos órgãos vai se alterar, como a gente já falou, de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos pensamentos, tá? E ela também já pode vir alterada de acordo com aquelas atitudes e com o que nós fizemos em vidas anteriores. Então, esse nosso perispírito, ele tem a marcação de toda a nossa vida. Tudo que a gente fez, tudo que a gente pensou, tudo que a gente sentiu, vai ficando marcado nesse perispírito. E se isto ficar marcado durante muito tempo, ele já vai vir lesado e nós vamos então trazer a doença já como uma alteração genética no nosso nascimento. Ah, mas essa alteração genética só ocorre porque tinha alguma alteração ou no óvulo ou no espermatozoide. Então, o que acontece é que há uma preparação daquele espírito que vai encarnar. Então, ele vai se preparar, ele vai ser apresentado àqueles que serão seus pais. Então, ele já vai estar próximo da família durante algum tempo. E se ele tiver alguma lesão no seu perispírito, ele vai ter que nascer com esta lesão. E como é que isso vai acontecer? Na hora da fecundação, tá? O espermatozoide, se for ele que for carregar esta alteração,
que for conseguir fecundar o óvulo vai ser aquele que vai ter as características necessárias para o desenvolvimento do corpo físico daquele espírito. Tá? Então, este acaso na fecundação, né, naquilo que vai aparecer de caracteres genéticos para aquele indivíduo, a gente pode dizer que ele é, entre aspas, manipulado pela espiritualidade, porque a gente vai nascer com um corpo que traga as marcas que nós temos no nosso perispírito. Bom, então vamos ver um pouquinho agora. Então a gente já sabe por que a gente tem o perispírito, que ele carrega todos os nossos órgãos, que é ele que diz como aquele órgão vai ser, é ele que fala na hora da divisão celular é ele que diz para onde aquela célula vai e no que ela vai se transformar, em que órgão, em que parte do organismo ela vai se transformar. Então, logo que ocorre a fecundação, o perispírito já vai estar ocupando o seu lugar para a orientação da multiplicação daquelas células e formação do feto. Formado o corpo físico, mantém-se o perispírito ligado com todas as suas camadas. Eu falei só das 3 ligadas ao corpo físico, as outras 4 são ligadas mais aos aspectos espirituais, que não é o que nós vamos tratar lá no nosso trabalho de cromoterapia, então eu não vou conversar sobre elas, eu vou falar sobre os aspectos físicos, aonde a gente vai mexer e aonde a gente tem que pensar em melhorar para conseguir resolver os nossos problemas físicos. E eu vou falar agora um pouco para vocês sobre as funções energéticas de cada um dos chakras. Então, o chakra coronário, que fica no alto da nossa cabeça, relacionado com a cor violeta, ele está associado à glândula pineal e o órgão a ele relacionado, o órgão nervoso, é o cérebro. O chakra frontal, associado à cor azul índigo, fica na região entre as nossas sobrancelhas, está associada à glândula hipófise e os órgãos relacionados a ele são o hipotálamo, que é uma parte do cérebro, a hipófise, né, que é a glândula, a ponta do cerebelo e as estruturas da base do crânio. O chakra laríngeo, que fica aqui na altura da garganta, relacionado à cor azul índigo, está relacionado, então, à glândula tireoide, é responsável pelas estruturas da garganta, as estruturas nervosas relacionadas a ele são os gânglios cervicais e os ramos do parasimpático, e é responsável pelas cordas vocais, pelas estruturas ligadas à mastigação e deglutição, tireoides e paratireoides, e pelos pulmões. O chakra cardíaco, que fica na região do coração, então um pouco desviado lateralmente para a esquerda, está associado à glândula timo, a estrutura nervosa associada a ele é o nervo vago, e ele é responsável pela energização do coração, do sangue e de todo o sistema circulatório. O plexo solar, relacionado à cor amarela, fica na região do nosso estômago, na região acima do nosso umbigo. A glândula associada a ele é o pâncreas, a estrutura nervosa é o plexo celíaco e os órgãos da digestão são energizados por esse chakra. Fígado, pâncreas, baço, estômago e duodeno. E energiza também os rins. O chakra esplênico fica mais para a esquerda, abaixo do umbigo, está relacionado com
as gônadas, as glândulas de reprodução, o plexo nervoso associado a ele é o plexo lombosacro. Ele energiza os órgãos do baixo ventre, ou seja, o sistema reprodutor, os intestinos e o aparelho urinário. E o chakra básico está associado à glândula suprarrenal. A estrutura nervosa é a cauda equina e ele é relacionado aos órgãos do períneo, então aos órgãos sexuais, à uretra, aos membros inferiores, ossos e músculos e a função da medula óssea e produção de sangue. Então, vejam, cada um desses chakras está associado a uma cor. Então, a cromoterapia pode conseguir fazer com que estes chakras façam a funcionar de forma adequada se eles estiverem parados, obstruídos, girando de forma inversa ao sentido que ele deveria girar, ou se ele tiver com alguma lesão, a gente pode restaurá-lo utilizando a cor relacionada a esse chakra. Então, a primeira coisa que a gente faz quando os nossos pacientes chegam lá no nosso trabalho é harmonizar os chakras. A gente vai tratar cada um desses chakras com a cor relacionada a ele, para que ele possa voltar a funcionar da forma adequada se ele não estiver fazendo. E normalmente, como as pessoas que vão lá têm algum problema físico, um destes chakras vai estar, sim, com alguma alteração. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês da cromopuntura, então, que é a primeira coisa, a cromoterapia que a gente faz lá nos nossos pacientes, é a harmonização dos chakras com a luz. A luz vai fazer com que esse chakra volte a vibrar nessa cor que lhe é correspondente, para que ele possa funcionar de maneira adequada. Outra coisa que acontece é que eu e mais o Pedro, que é um outro trabalhador do grupo, nós somos profissionais ele é massoterapeuta com conhecimento de medicina chinesa e eu sou veterinária, acupunturista, trabalho com medicina chinesa e no próximo vídeo que eu for fazer para vocês, eu vou falar das bases científicas da cromoterapia e cromopuntura que tem a ver, então, com a medicina chinesa. E aí a gente pergunta para os nossos pacientes o que eles têm, qual é o problema deles. E às vezes eu acho até que eles ficam meio chateados da gente perguntar, porque, afinal de contas, o tratamento vai ser numa casa espírita e espera-se que a espiritualidade é que faça esse tratamento. E eu acredito sim que a espiritualidade nos intua em todo o tratamento. Mas a gente usa também o nosso conhecimento, a nossa forma de pensar pela medicina chinesa, para tentar organizar de uma forma melhor o tratamento de cada um que vai lá. Então, a gente sempre pergunta por que a pessoa está indo, o que está acontecendo, inicia o tratamento equilibrando os chakras, tá? E depois a gente vai trabalhar de acordo com pontos de acupuntura, de acordo com a medicina chinesa, como a gente vai ver no próximo vídeo, e também de acordo com a intuição que a gente recebe da espiritualidade que é responsável por esse nosso grupo. Aqui, então, a gente tem um resumo disso que eu falei para vocês, né? Cada um dos chakras,
cada cor relacionada a eles, cada glândula associada a cada um, as estruturas nervosas associadas a eles e também os órgãos que eles são responsáveis pela energização. Então, essa é a primeira parte do nosso tratamento, do tratamento de cromoterapia e cromopuntura, e com a finalidade de melhorar o fluxo energético através dos chakras, que são os vórtices energéticos, e melhorar a passagem energética pelas camadas da nossa camada energética ou do nosso perispírito, que é quem é responsável por enviar a informação para o corpo físico, para que o corpo físico se recupere. Lembrando que as camadas do nosso perispírito guardam todas aquelas, todas as informações do que ocorreu na nossa vida durante toda a nossa existência. Então, pensamentos e sentimentos são responsáveis por alterações energéticas no nosso perispírito, e essas alterações energéticas no nosso perispírito vão fazer com que haja alteração energética na matriz de cada um dos nossos órgãos, cada um das nossas estruturas físicas. E para que isto volte ao normal, a gente vai precisar restaurar essas camadas do perispírito para que o corpo físico possa se recuperar. Uma das formas da gente conseguir essa restauração é através do uso de luz colorida. Já vimos por que em relação aos chakras e vamos ver por que em relação a todo o resto do organismo no próximo vídeo. Vamos agradecer, então, terminando esta apresentação, agradecer a espiritualidade de luz que nos acompanhou neste trabalho, agradecer a irmã Sheila, mentora deste trabalho, toda a equipe espiritual que sempre nos acompanha, agradecer a oportunidade de trabalho que temos no CETRELV e agradecer a todos vocês, nossos pacientes, a todos vocês que frequentam a nossa casa, pela confiança na casa, na espiritualidade, que vocês possam estar mantendo, então, a fé, acreditando que a gente pode, sim, melhorar dos nossos problemas físicos, mas sempre lembrando que para manter esta melhora, a gente precisa manter o nosso nível energético do nosso perispírito de forma adequada, através dos nossos pensamentos, das nossas ações e dos nossos sentimentos. Um beijo grande para todos vocês, saudades, em breve poderemos com certeza estar juntos novamente, dando continuidade então ao nosso trabalho lá na casa. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar então do que a ciência então mostrou para a gente a respeito do uso da luz colorida para o tratamento dos nossos problemas físicos. Beijo grande. Até.